Atenção, bruxinhos e bruxinhas, estamos de volta com mais um exercício da apostila 2. Lembrando ali o começo da apostila 2, quando a gente pega a década de 80, 1881, aquele período onde tem o realismo de Machado de Assis, a análise e observação do psicológica do ser humano, e o naturalismo, que era a denúncia das mazelas do mundo, que é onde o ser humano tinha o seu caráter deformado. Por que ele tinha essa deformação comportamental? E logo coladinho com realismo e naturalismo, nós vamos ter em 1882 a escola Parnasianismo. O Parnasianismo que vem com a inspiração europeia da Belle Époque, onde você tinha um movimento cultural na Europa, Le Parnasse Contemporain, que lembra o Monte Parnaso, que era o antigo monte grego, aonde os deuses do Olimpo buscavam a inspiração. Então o parnasianismo, como fonte de inspiração, a escola parnasiana tem o seguinte lema: retratar somente a beleza, retratar somente o belo. Então o ideal de arte pela arte que tem o parnasianismo. A questão a seguir, ela pergunta: os poetas representativos da escola parnasiana defendiam, letra A, engajamento político nas causas históricas da época, fazendo delas matéria para uma poesia inflamada e eloquente. Então, engajamento político na poesia, ele vai aparecer somente na década de 60, onde você vai ter a manifestação da poesia marginal, do tropicalismo. Então não tem alguma coisa a ver. Como o parnasianismo diz, arte pela arte, o compromisso era só com a beleza, então ela não tinha compromisso com causa política nenhuma, somente em retratar a beleza. Por isso que a poesia parnasiana é a poesia descritiva. Então já descarta a letra A, totalmente, absolutamente errada. Letra B. A ideia de que a livre inspiração é a garantia maior de que o poema corresponda à expressão direta das emoções mais profundas. Olha que interessante, emoções mais profundas, aonde no parnasianismo, se era para retratar somente a beleza, a poesia é descritiva, a poesia é totalmente objetiva. Então você tem uma poesia objetiva, ele não se deixa levar pelas emoções. Mas no Brasil o parnasianismo não é tão radical com a exclusão de todo o sentimento. O sentimentalismo é contido, então não existe esse exagero em se deixar levar pelas emoções. Esta também errada, letra B, absolutamente errada. Letra C, a simplicidade da arte primitiva, razão pela qual buscavam os temas bucólicos e uma linguagem próxima da fala rústica dos camponeses. Se você voltar um pouquinho na tua memória, essa alternativa, ela cabe como principal característica e definição de um período literário chamado arcadismo. A simplicidade da vida no campo, o bucolismo, que tinha, e a linguagem simples e clara. Então, o arcadismo, escola literária do século XVIII no Brasil. Então, como nós estamos no século XIX e o parnasianismo retrata somente a beleza, não tem tanta simplicidade, é a beleza, certo? Então, letra C, totalmente errada também. Letra D, o abandono das formas fixas, criando, portanto, as condições para o posterior surgimento dos poemas em verso livre do modernismo. Então, aqui vale a pena a gente lembrar. Abandono das formas fixas, jamais. Se você tem uma poesia preocupada com a arte pela arte, o parnasianismo tem o rigor formal, o culto às regras, certo? E quando cria condições para o modernismo, isso seria pré-modernismo. E lembrando que dentro da produção literária, dentro da produção em verso, nós temos os versos brancos e os versos livres. Versos brancos é aquele que não possui rima. Então você tem a rima rica, a rima pobre,
Então, quando não tem rima, os versos são chamados de versos brancos. E versos livres? Versos livres quando não seguem a mesma métrica. Lembram? Métrica, versos monossílabos, dissílabos, trissílabos. Lembram? Que tem os decassílabos. Então, quando ele não tem o mesmo tamanho em sílabas poéticas, é chamado de verso livre. Isso é uma característica modernista, que o parnasianismo abomina, porque o parnasianismo segue o rigor formal. Então, letra D, totalmente errada também. Abandone ela. E vamos para a derradeira, letra E. A disciplina do artista e o trabalho artesanal com a linguagem, de modo a resultar uma obra adequada aos padrões de uma estética clássica, totalmente encaixada ao parnasianismo. O parnasianismo, arte pela arte. Então essa disciplina, lembrando que em Profissão de Fé, o nosso querido Olavo Bilac, ele compara o poeta parnasiano ao ourives, o artesão da joia rara. Letra E, totalmente correta. Marca a letra E, põe um X nela, prega fogo. Valeu, bruxinhos!